Você continua ouvindo a leitura da Palavra de Deus? Estarei lendo agora o capítulo 3 do livro de Atos, cujo título diz assim: A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E disse Pedro... Eu acho esse versículo aqui de uma profundidade, é tão lindo. Eu fico maravilhada com a confiança, a fé, a certeza que Pedro tinha que Jesus ia curar aquele homem. Quando aquele homem pediu uma esmola e Pedro, junto ali com João, vendo aquele quadro, aquela situação daquele homem coxo, que era trazido todos os dias à porta daquele templo, Pedro disse: Olha para nós. E no versículo 6, que eu vou repetir, disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Você que está ouvindo esta palavra, veja bem que Pedro foi claro, ele não tinha riqueza. Ele não tinha prata, ele não tinha ouro, ele não tinha dinheiro, ele não tinha bens, mas ele tinha algo na vida dele que era superior a todas estas coisas. Pedro tinha a unção do Espírito de Deus sobre a vida dele. E veja o que aconteceu no versículo 6 do capítulo 3 do livro de Atos. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo. Andando e saltando e louvando a Deus. Veja bem que no versículo 2 está dizendo que era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa. Este homem nunca tinha tido a experiência de andar com seus próprios pés. E naquele momento que ele recebeu a cura, através da palavra de Pedro, o Senhor Jesus o curou, porque Pedro teve fé para proferir estas palavras: em nome de Jesus Cristo Nazareno. E aquele homem andou, e a reação dele foi entrar dentro do templo, andando e saltando e louvando a Deus, sendo grato a Deus por ter recebido tão grande bênção em sua vida. Quantas vezes nós não somos gratos a Deus pelo que Ele nos faz? Nem sequer nós testemunhamos, nem sequer nós agradecemos o que Deus faz por nós. Mas este homem, ele entrou dentro do templo, foi o primeiro lugar que ele desejou cantar, pular, saltar de alegria, foi dentro do templo. Que nós possamos seguir como exemplo o testemunho deste homem, procurar o templo, a igreja, a casa de Deus, para testemunhar e agradecer o que Deus tem feito por nós. Eu quero continuar a leitura do capítulo 3, versículo 10 em diante. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola. Vou voltar no versículo 9, que eu pulei. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo.
e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então terminei de ler aqui o capítulo 3, onde relata a cura deste coxo, que Pedro e João estavam indo ao templo chamado Formosa. E ali aquele homem foi curado. E o povo olhava para Pedro como se Pedro tivesse algum poder de realizar aquele milagre. Pedro apenas, ele usou da autoridade que o Senhor Jesus Cristo lhe deu para curar os enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Mas o poder vem de Deus. Se Deus não curar, o homem não tem poder para tal. Mas nós cremos que Deus pode curar, assim como Pedro creu e João, e aquele homem foi curado. Se você tem uma enfermidade, creia que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Jesus cura a sua enfermidade e te dá saúde. Eu profetizo isto na sua vida, em nome de Jesus. Amém.